Olá, meu amigo, minha amiga da TV Novo Tempo, que bom estarmos juntos mais uma vez para o estudo da Bíblia, aqui no Revivados por Sua Palavra. Um grande abraço a você que nos acompanha também pela internet e acompanha com a gente pelo canal do YouTube, youtube.com/Revivados por Sua Palavra NT. Eu quero orar com você agora para estudarmos hoje Jeremias capítulo 7. Só um lembrete antes da oração. Você pode entrar no nosso canal do YouTube e se inscrever lá para receber as mensagens diariamente e também pode nos seguir através do Instagram, do Twitter ou do Facebook. Será um prazer estar com você mais uma vez ali por esses canais também. Vamos orar? Querido Pai, bondoso Deus, é uma alegria estarmos juntos mais uma vez para estudarmos a Tua Palavra e pedimos agora a Tua bênção, a direção do Teu Santo Espírito, em nome de Jesus, amém. Vamos a Jeremias 7, então, e eu destaquei alguns versos, lembrando que Jeremias, só um contexto geral, assim, para a gente entender Jeremias 7, aqui Jeremias é enviado para exortar ou aconselhar os judeus, para que eles se arrependam verdadeiramente, para que então evitem o cativeiro. Então, no capítulo 7 também, o capítulo afirma que o Senhor rejeita a vã confiança deles. E cita o exemplo, por exemplo, de Siló. No verso 17, Deus ameaça o povo por causa da sua idolatria. Também rejeita o sacrifício dos desobedientes e ele exorta para que o povo lamente por suas abominações, né? Ele também anuncia juízos no capítulo 7. Então, há vários assuntos assim complexos, importantes e solenes neste capítulo. E eu quero agora destacar com você alguns versos especiais que me chamaram a atenção aqui. E nós vamos destacar alguns deles, lembrando que você pode destacar outros versos. Sempre é bom você ler com calma a Bíblia, porque a gente não lê 3 capítulos, um outro programa que existe que é chamado de Ano Bíblico, se você ler 3 capítulos por dia, de maneira geral, às vezes 4 capítulos por dia, você vai ler toda a Bíblia num ano. Esse é um excelente método também de estudo da Bíblia. Porém, nós aqui lemos um só para incentivar você a ler com calma, com cuidado, selecionar os versos que lhe chamam a atenção, orar antes de ler, né? No mundo corrido que nós estamos vivendo, eu aconselho você a ler pelo menos um. Você pode ler mais, mas pelo menos um. E nesse de hoje eu quero começar com o verso 3, que diz assim: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar nesse lugar. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Esse é um título comum na Palavra de Deus, no Antigo Testamento, e é um dos títulos mais majestosos, mais imponentes da divindade. O título é comum no livro de Jeremias. A gente pode encontrar em Jeremias 2, Jeremias 5:14, Jeremias 7:21, por exemplo, Jeremias 8:3, lá em Jeremias 10:16, Jeremias 11, versículo 17 e o verso 20, e Jeremias 15:16. São todos versos que você encontra essa expressão, né? O Senhor dos Exércitos. Ele enfatiza o fato de que Deus tem forças, Deus tem poderes incontáveis sob seu comando. No Antigo Testamento, a palavra exército frequentemente refere-se a um exército de homens, né? Segundo Crônicas 28:9, menciona Jeremias 51:3 também. E o comandante, chefe de um exército, era designado como comandante do exército. 1 Reis, capítulo 1, verso 19, menciona isso. Por que isso é importante? Porque os anjos também são mencionados como exército de Deus. Por exemplo, vamos começar com um texto que está em 1 Reis, capítulo 22 e o versículo 19. O texto diz assim: Micaías prosseguiu: Ouve, pois, a palavra do Senhor. Viu o Senhor assentado no seu trono e todo o exército do céu estava junto a ele, à sua direita e à sua esquerda. Todo exército do céu. Se a gente ler ainda no Salmo 103, verso 21, que eu já tenho marcado aqui, diz assim: Bendizei ao Senhor
todos os seus exércitos, vós ministros seus, que fazeis a sua vontade. E o termo exército também é aplicado aos corpos celestes. E aí há vários textos na Bíblia que mostram os corpos celestes, as estrelas, como o exército dos céus. Ou seja, o Deus de Israel tem sob seu comando incontáveis exércitos de forças espirituais e de forças materiais. Ele é o Senhor dos exércitos do céu, Ele é o Senhor dos anjos, Ele é onipotente. Apocalipse 19, verso 6, por exemplo. Vamos ler juntos? Apocalipse 19, verso 6. O que diz ali a Bíblia? Diz assim, 19, verso 6. Então ouvi uma voz como de numerosa multidão, como de muitas águas, de fortes trovões, dizendo, Aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Deus é o Todo-Poderoso. O verso 5, ali em Isaías, em Jeremias, diz que estamos em Jeremias 7, ele diz o seguinte, mas se deveras emendardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras praticares a justiça, cada um com o seu próximo. Então, verso 5, ele retrata o amor ao próximo, que foi muito frisado por Jesus, por exemplo, em Mateus 25. Nenhuma reforma parcial ou acanhada seria suficiente. Somente o arrependimento profundo, seguido de uma vida de estrita honestidade, integridade em relação às outras pessoas, poderia servir para desviar os temidos juízos. E o verso 7 é um outro verso que eu destaquei. O verso 7 menciona que Deus é o autor de toda bênção. O verso 7 diz assim, Jeremias 7, verso 7. Eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei aos vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. Deus é quem concede a terra, é Ele quem concede as bênçãos. Depois o verso 9 a 11, aqui vem tratando de hipocrisia. Versos 9 a 11 dizem o seguinte, aqui está. Diz o seguinte, que é isso? Furtais e matais, cometeis adultérios, jurais falsamente, queimais incenso a Baal e andais após outros deuses que não conheceis. E depois vinde e vos pondes diante de mim nesta casa que se chama pelo meu nome e dizeis, estamos salvos? Sim, só para continuardes a praticar essas abominações. Será esta casa que se chama pelo meu nome um covil de salteadores aos vossos olhos? Veja, covil de salteadores, os homens que serviam e adoravam no templo eram perversos, cobriam sua maldade com um manto de piedade. Jesus usou esse termo, covil de salteadores. Aqui na própria Bíblia de Andrews, ela usa essa expressão ao comentar aqui Jeremias capítulo 7 e o versículo 9, ela diz o seguinte, vamos ler aqui, Jeremias 7, verso 9, diz assim, referências, falando do verso 9 e 10, né? Referências 5 dos 10 mandamentos representando todos. Depois de transgredi-lo, o povo esperava que Deus aceitasse a sua adoração, o caráter e a presença do Senhor. A idolatria e a transgressão da lei eram práticas incontáveis com o caráter divino. Incompatíveis, desculpe, com o caráter divino. E aí diz, falando sobre covil de salteadores, era um lugar de reunião de criminosos. Jesus usou esta expressão quando expulsou os comerciantes do templo. Que triste, que triste. Outra coisa triste no capítulo é a idolatria mencionada nos versos 17 a 19. A idolatria que provoca a ira de Deus. O verso 17 e 19 diz assim, acaso não vês tu o que andas fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Idolatria era a adoração a deuses falsos, adoração a imagens, a Baal, por exemplo. Mas a idolatria pode ser tudo aquilo que é mais importante do que Deus. A apostasia coletiva do professo povo de Deus era aberta, era pública, era ousada, e eles sofreriam as consequências por isso. O que é que você tem colocado na frente de Deus? No verso 23, nós lemos assim, mas isto lhes ordenei, dizendo, dai ouvidos à minha voz, eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos ordeno, para que vos vá bem. Andai em todo o caminho que vos ordeno. A frase, eu serei o vosso Deus, ocorre com frequência em Jeremias.
Jeremias 11, 24, capítulo 30, verso 22, capítulo 31, 3. Eu serei o vosso Deus. E no versículo 25, ele começa dizendo assim, ó, desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito até hoje, enviei os vossos servos, os meus servos, os profetas, começando de madrugada os enviei. É interessante que a expressão começando de madrugada aparece também no verso 13 e significa falar com sinceridade, falar de forma contínua. A expressão é peculiar a Jeremias, ocorrendo com frequência, às vezes com pequenas variações. Mas esta expressão também, ela significa mais, né? O povo de Judá não queria ouvir, não importava quão sincera ou quão incessantemente Deus falasse com eles, eles não queriam ouvir. Essa expressão, começando de madrugada, por outro lado, mostra que Deus chama seu povo cada manhã. Ele nos espera cada manhã para dar as boas-vindas em sua câmara de audiência. A pergunta é, você estará lá? Eu quero estar e eu vou orar por isso agora. Bondoso Deus e Pai, eu quero estar desde manhã quando o Senhor nos chama para falar conosco. Por isso eu te peço agora uma bênção especial e a iluminação do Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu amigo. Seja revivado por sua palavra.